E já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária, o Amazônia Agora. Hoje nós estamos falando sobre férias, sobre quais são os direitos do consumidor nessa época do ano. Olha só, gente, o Procon Boa Vista lançou essa cartilha. Já tem quanto tempo, Sabrina, que foi lançada essa cartilha? Agora, no meio desse ano, ela faz 2 anos que nós lançamos essa cartilha. Mas são informações que elas são válidas, né? Com certeza. Sempre. Isso, sempre. São as mesmas informações que nós sempre repassamos para os nossos consumidores, que é com relação a passagens, viagens, principalmente das viagens aéreas. Então, essa nossa cartilha, a cartilha Consumidor a Bordo, que traz todas essas dicas para o consumidor, caso tenha qualquer problema com relação a sua viagem, cancelamentos, bagagens, levar crianças, animais, enfim, todo tipo de informação que o consumidor ele precisa, essa cartilha contém. E caso o consumidor também tenha qualquer dúvida, ele pode estar entrando em contato com o Procon, requerendo informação, que nós estamos lá para repassar essas informações para os consumidores. Gente, eu fiquei apaixonada por esse material, porque ele realmente é bem didático. Ele tem, assim, bem explicadinho mesmo, todos os detalhes que as pessoas precisam saber. Agora, mudando de assunto, mas ainda dentro desse assunto, é importante a gente frisar, Sabrina, que por mais que uma pessoa tenha acontecido alguma coisa com ela em relação a uma viagem, a uma bagagem, como nós estávamos falando anteriormente, é importante procurar o Procon. Não ficar falando, não, essa situação acontece sempre, eu não vou procurar, porque senão acaba que isso pode voltar a acontecer diversas vezes. É verdade. Hoje em dia os consumidores, eles já estão bem mais conscientes dos seus direitos e também dos seus deveres. E que realmente o aumento da procura dos órgãos de defesa do consumidor nessas situações, desses problemas, tem aumentado, porque as pessoas elas começaram a realmente confiar no nosso trabalho, verificar que quando procuram os órgãos, eles conseguem reverter algumas situações. Então, assim, é importante o consumidor, tendo dúvida, acontecendo qualquer um desses problemas, que realmente, primeiro, procurem a agência ou a companhia aérea que tenham efetuado aquela compra da passagem ou do pacote. Se não resolver, procurem os órgãos de defesa do consumidor, que no mínimo nós vamos orientá-lo ao que fazer. Se a gente consegue resolver administrativamente dentro do nosso órgão, ou então se nós encaminhamos aquele consumidor para a justiça. Porque às vezes é muito mais rápido, mais fácil e também não leva tanto tempo nem desgaste para o consumidor procurar o nosso órgão e a gente entrar em contato com a empresa e tentar resolver por lá, do que ir para a justiça, demorar 2, 3 anos. Então isso a gente sempre fala para o consumidor. Tenha dúvida, ligue para a gente, mande um e-mail, procure o nosso órgão, que a gente está lá disponível para resolver esses problemas e também passar qualquer orientação que o consumidor precise. Olha só, gente, que interessante. Então, se de repente essa mensagem chegou em alguma pessoa que bateu agora, poxa, eu tive aquele problema há um ano, em quanto tempo a pessoa pode estar procurando o Procon? Dependendo da situação. Se ela eventualmente vai precisar entrar na justiça, existem os prazos judiciais de prescrição, enfim, que aí são prazos judiciais. Mas no nosso caso, a gente pode, de repente, tentar entrar em contato com a agência, dependendo da situação, que não passe muito tempo também, mas a pessoa pode estar nos procurando que a gente vai tentar entrar em contato e ver se consegue reverter a situação, independente do prazo que tenha ocorrido. Agora a gente sabe, vamos falar agora de viagens internacionais, voltar um pouquinho. Sabemos que muitos brasileiros, principalmente os amazonenses e os roraimenses, estão indo para a Venezuela, né? Vão por carro, de ônibus. E assim, a gente sabe que é um país que realmente está passando por diversos problemas. Se acontecer alguma coisa de fato lá dentro, essa pessoa, em relação a tudo, a compras, né, porque vai de carro, né, tem que ter o seguro, ela pode estar procurando o consulado. A gente pode dizer isso? Isso, sempre esses órgãos oficiais brasileiros nesses casos, porque é muito difícil para a gente conseguir reverter alguma situação que aconteceu fora, a pessoa entrar em contato com um órgão aqui no Brasil,
para conseguir, naquele momento, reverter. Então, a primeira coisa é procurar um órgão oficial do governo brasileiro. Procure que eles vão orientar o consumidor em todos os casos, diante de uma situação de conflito, enfim. Essas situações é realmente interessante procurar os órgãos oficiais do governo brasileiro. Agora, viajar com animais, com os bichinhos de estimação. Tem gente que não desgruda do seu cãozinho, do seu gatinho. O que a gente pode dizer? Inclusive, Sabrina, eu uma vez me deparei com uma situação de uma senhora que ela não conseguia se separar do gatinho dela. E na hora, aquelas caixas apropriadas, né, deixaram cair no aeroporto aqui de Boa Vista. Deixaram cair a caixa e o gatinho sumiu. Então, se de repente acontecer isso, é com a pessoa. O gatinho fugiu, claramente, né? E sumiu, desapareceu no aeroporto, ninguém nunca mais achou. O que pode ser feito em uma situação como essa? Nesses casos, realmente as pessoas elas vão ter que recorrer judicialmente para solicitar algum tipo de indenização, porque a gente sabe que administrativamente, por mais que a gente entre em contato com a empresa, a gente não vai conseguir reaver aquele valor sentimental do animal num ato administrativo, que não vai reverter realmente para a pessoa. E nesses casos a gente sabe que ou a morte de um animalzinho ou então a perda do animal, isso realmente gera um dano moral para a pessoa. Então, nesses casos, a gente recomenda que a pessoa realmente entre judicialmente para reaver, tentar reaver a indenização relativa ao caso do que aconteceu com o animal. Mas, lembrando, as companhias aéreas têm responsabilidade com as bagagens que elas estão carregando. Hoje em dia, inclusive, já foi até... nós temos uma legislação que parece que animais de pequeno porte, agora eles estão sendo transportados até dentro da aeronave, embaixo da cadeira do passageiro, dependendo do tamanho do animal e do porte do animal. Não mais naquela parte de baixo, junto com as bagagens normais. Mas tudo isso são regras que a ANAC e as companhias aéreas, elas têm o contrato, então é importante o consumidor ir verificar como que aquele animalzinho vai ser transportado para ver se é interessante ele carregar o animal junto consigo, para que não tenha nenhum tipo de problema e que o animal não venha sofrer também com uma viagem muito longa, porque dentro do avião é muito frio na parte das bagagens, então dependendo do tamanho da viagem, do tempo de viagem, o animalzinho realmente ele pode sofrer ali dentro e pode vir até a falecer. Então é importante que o consumidor ele esteja ciente de todas essas informações para saber e resolver mesmo se vai carregar o seu animal junto consigo ou não numa viagem. E é importante também lembrar que pode levar o seu animalzinho dentro do avião, dentro do ônibus, né? Fazer essa viagem. E se de repente a empresa se negar a fazer esse transporte? Isso com certeza também. A pessoa pode estar recorrendo aos órgãos de defesa do consumidor para a gente ver o que foi que aconteceu, ou então a gente orientar também para ir na justiça. Mas é como eu te falei, existem algumas situações que o animalzinho pode ser carregado junto, em outras não. A gente não vai querer carregar um animal de grande porte dentro de um avião e dentro de um ônibus. Então, existem sim regras para que animais sejam carregados dentro dos transportes, né? Tanto aéreos quanto coletivos. Então, tudo isso é importante o consumidor ficar ciente também no contrato. É aquela questão, né? Tem os direitos, mas também tem os deveres, né? Que a pessoa tem que seguir ali todas as leis direitinho, né, Sabrina? Exatamente. Tanto os consumidores quanto os fornecedores, eles têm direitos e deveres. Então, é importante que o consumidor saiba quais são os seus direitos e os seus deveres também, e assim como os fornecedores, as empresas também respeitem o consumidor. Hoje em dia a gente entende que os fornecedores eles estão muito mais acessíveis ao consumidor, aos problemas do consumidor, tentando resolver mais as situações para que aquele consumidor volte a adquirir outros produtos naquela empresa e que seja um cliente fiel. Ok. Sabrina, eu gostaria de agradecer a sua entrevista, estar aqui com a gente hoje nessa tarde, falando sobre viagem, mas com certeza o PROCON em si sempre está disposto a esclarecer as dúvidas do consumidor sobre qualquer assunto, não só sobre viagem, não é verdade? Isso, às vezes nós recebemos pessoas lá com
com outras dúvidas, enfim, a gente está ali para ajudar o consumidor. Se a gente não pode recebê-lo e atendê-lo no nosso sistema administrativo de defesa do consumidor, a gente vai encaminhar ele para o órgão competente e tirar as dúvidas que a gente tiver ao nosso alcance e puder, tirar realmente todas as dúvidas e encaminhar o consumidor para o local correto ou então atendê-lo lá no nosso órgão de defesa do consumidor. Muito obrigada pela entrevista. Tenho certeza que as dicas que você concedeu hoje, deu hoje, vai ajudar muito quem nos assistiu. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos os telespectadores da Amazon Site. Eu conversei aqui com a Sabrina Tricô, ela que é coordenadora executiva do Procon Boa Vista. Mas se você está com algum problema relacionado a este assunto, você pode procurar o Procon da sua cidade, né? Afinal, existe Procon em todo o Brasil. Agora eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu gostaria que você fosse lá na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Amazônia Agora. Siga a gente e fique por dentro de tudo o que aconteceu e que vai acontecer aqui na sua revista eletrônica diária. Convite feito, agora nós vamos a um breve intervalo comercial. Não saia daí que daqui a pouquinho eu estou de volta.